que a doutrina espírita vem reviver o cristianismo. Reviver o cristianismo. Mas o cristianismo puro. Puro. Então nós não estamos falando de dogmas, nós não estamos falando de sacramentos, nós não vamos falar de liturgias, nós vamos falar da mensagem cristalina de Jesus, dada a maior parte do tempo nesse lago, no lago de Jerusalém. Esse foi o auditório de Jesus. É preciso um esforço enorme para transpor séculos de teologia. É preciso um esforço enorme para transpor séculos de cultura ocidental e penetrar naquele ambiente simples da Galileia e ouvir com os ouvidos daqueles pescadores, daqueles agricultores. Vocês aceitam o convite? Olhamos? Primeiro desafio. O desafio da linguagem. O Sermão da Montanha não foi escrito em português. Bom, tudo bem. Eu não queria dar essa notícia triste, mas infelizmente não sou obrigado a dar. Na verdade, a língua portuguesa se estruturou, tomou corpo com Dom Dinis, o rei, 1400 e pouquinho para 1500. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Nós vamos falar de um sermão que foi proferido há 2000 anos atrás. Então, o primeiro desafio é o desafio da linguagem. E para entender esse desafio, eu gostaria de lembrar. Mais à vontade. Um pouquinho. Eu gostaria de lembrar de um filme, Alice no País das Maravilhas. Alice se encontra com essa figura simpática aqui chamada Humpty Dumpty. E ele gostava de fazer trocadilhos, brincava com as palavras. Em um determinado momento ele diz assim: quando uso uma palavra, ela significa apenas aquilo que escolhi que signifique. Nem mais, nem menos. As palavras têm temperamento. Algumas delas. Em especial os verbos. Eles são os mais orgulhosos. Com os adjetivos, se pode fazer qualquer coisa, mas não verbos. Quando faço uma palavra trabalhar um bocado, eu sempre pago um pouco mais. Na verdade, isso é uma metáfora. É quase que uma parábola. Porque esse bonequinho está brincando de Deus. Ele está dizendo que tem controle absoluto sobre a palavra. E que ela significa apenas aquilo que ele quer que ela signifique. E aqui eu me recordo de uma entrevista com um grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Aquele poema dele, e agora, José, a festa acabou. E a repórter pergunta: Carlos Drummond, você poderia, por favor, interpretar esse poema para nós? O que você quis dizer? Seria bom o autor interpretando? Ele diz, olha a resposta dele. Ele falou assim: minha cara, o poema é como uma rosa. Uma vez entregue, não mais lhe pertence. Isso significa que as palavras viajam pelo tempo. E elas vão
assumindo significados de acordo com a época, de acordo com as circunstâncias. As palavras vão sendo moldadas. E não há muito como controlar esse processo. Por isso que o nosso desafio aqui vai ser fazer uma viagem. Uma viagem para a Palestina do primeiro século. Por quê? Se nós abrirmos o Novo Testamento hoje, traduzido em português, e começarmos a interpretar o Sermão da Montanha com a nossa cultura de brasileiros do século XXI, será uma tragédia. É preciso nos transportar para a Palestina do primeiro século. Então, esqueça televisão, não tem novela, não tem celular, não tem carro, não tem avião, não tem chuveiro, não tem lâmpada elétrica, não tem nada disso. Kardec não tinha vindo ainda, Galileu não tinha vindo ainda, não se sabia se era o Sol que girava em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol. Mas nós precisamos fazer essa viagem. Porque senão corremos um risco de cometer um erro enorme. Querer que o Evangelho se adapte a nós. Não. Nós que temos que nos adaptar a Ele. Isso tem um nome, chama-se ouvir. Ouvir é quando você se dispõe a entender o outro. E quando você não ouve, é quando você quer que o outro se adapte a você. Isso é impor. A proposta aqui é escutar. Escutar o que o Evangelho tem a dizer. Então vamos, Palestina do primeiro século. Esse é o Lago de Genezaré. Está colorido, até com as rosas. E aqui eu pedi para o fotógrafo assim, você pega na posição que Jesus sentou para fazer o sermão. Preciso levar isso lá para Goiás. Quero que todo mundo... Brincadeira. Mas é mais ou menos aqui, tá? E essa informação está confirmada no livro Boa Nova por Humberto de Campos. Foi realmente nesse monte, próximo à cidade de Cafarnaum. Esse monte aqui, hoje construído. Tem uma igreja lá construída no local, que eles apuraram segundo as tradições, mas essa é a vista. Faça de conta que você está sentado lá escutando. Faça de conta. Vamos começar o processo de transporte. E para nos ajudar, uma descrição de Emmanuel no livro Há 2000 anos. Há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais viscosa bacia em todo o mundo. Nuvens de aves cariciosas cobriam em bancos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste. A natureza, na mais absoluta simplicidade, em contato absoluto com a natureza, porque assim tem que ser a mensagem do Evangelho. Jesus, quando ensinava, ele estava dialogando com os grupos da época. E aqui é importante que se diga,
E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a linguagem que Jesus utilizava. E uma vez me perguntaram assim, mas eu achei que Jesus falasse todas as línguas, inclusive a língua dos anjos. Eu falei, fala todas. O difícil é se as pessoas entenderem. Você imagina que os moradores da Galileia entendendo se ele utilizasse uma linguagem. Então, para que Jesus se comunicasse, ele precisava falar na linguagem das pessoas. Na linguagem das pessoas. Nós vamos insistir durante o seminário nesse ponto. Porque há pessoas que desprezam o Evangelho como alguém que pega uma banana, joga a banana fora e come a casca. A linguagem, as expressões, os grupos são o envoltório da mensagem. É a roupagem da mensagem. É preciso extrair a essência da mensagem que está naquele envoltório. Mas que está no envoltório de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos vivendo esse mesmo ponto com Kardec. Kardec trouxe a mensagem, o cerne da doutrina, é a mensagem dos espíritos superiores. Tem como o princípio da imortalidade da alma ficar ultrapassado? Tem como? Olha, não, gente, olha, o negócio de imortalidade da alma está ultrapassado. Não. A lei da gravidade fica ultrapassada? Não fica. Mas você pode expressar essa lei de acordo com a linguagem da época. Kardec o fez de acordo com a linguagem do século XIX. Do século XIX. Então não há necessidade nenhuma de alterar ou de mexer em Kardec. O que nós precisamos é ser capaz de extrair a essência. A essência do ensino e aplicá-lo no nosso dia hoje. Porque ninguém atualiza Sócrates. Ninguém atualiza Chopin. Você pode interpretar Chopin. Você pode interpretar Sócrates. Dizer com as suas palavras. Esse é o ponto. E aqui, Jesus dialogava com grupos. E para que a gente entenda a mensagem de Jesus, é preciso entender quem eram os seus interlocutores. Com quem ele dialogava? 3 grupos. Saduceus, fariseus e essênios. Os saduceus representavam a elite econômica do judaísmo do primeiro século. Eram os mais ricos, os mais influentes. Mas além dessa questão social, qual era a relação dos saduceus com os textos, com a escritura? Eles eram literalistas. Para eles, a escritura tem que ser interpretada ao pé da letra. Ao pé da letra. Não admitiam a imortalidade da alma. Essa descrição que eu estou dando está em Flávio José, na obra chamada Guerras Judaicas. Flávio José foi um historiador judeu que escreveu no primeiro século. Isso aí ele está dizendo. Não aceitavam a imortalidade da alma. Não aceitavam a reencarnação. A reencarnação, mas alguém aceitava? Os fariseus aceitavam. Acontece que naquela época
Imortalidade da alma e reencarnação tinham um nome só, era ressurreição. Eles tinham uma palavra para designar duas coisas. Aqui vem o primeiro desafio. Por isso que eu coloquei aquela passagem da Alice no País das Maravilhas. Será que tem jeito de fazer com que a palavra signifique apenas uma coisa? Os Espíritos não cansam de dizer para o Kardec. Kardec fala, mas é isso? Ele fala, olha, é mais ou menos isso. A pobreza da linguagem humana não nos permite expressar. Então tinha uma ressurreição para designar a imortalidade da alma e a reencarnação. Os saduceus não aceitavam isso. Para eles a morte era o fim. E os fariseus? Os fariseus eram um grupo popular. Eles tinham uma maior penetração do povo. Porque a maioria dos sacerdotes vinham do povo. Tinha uma influência enorme. Eles aceitavam a reencarnação, mas não se entusiasmem, não. Para eles, a reencarnação era um fenômeno limitado a algumas poucas pessoas. Somente alguns profetas poderiam reencarnar. Somente alguns. Não era uma lei universal. Poucos reencarnaram. Os profetas poderiam, eles aceitavam essa ideia, de que os profetas poderiam renascer. Eles admitiam a imortalidade da alma, mas não tinham uma ideia clara, precisa, do que seria a imortalidade da alma. Havia várias correntes dentro do farisaísmo. Uma delas acreditava que você ficava dormindo por um certo tempo, e depois, quando chegasse um momento do mundo vindouro, do julgamento final, os bons seriam aquinhoados com a imortalidade da alma. Uma outra corrente aceitava uma imortalidade mais universal. Mas o certo é que não tinham ainda uma ideia precisa. Os fariseus eram fixados na questão ritual, na questão ritualística, dos cerimoniais, sobretudo nas regras de pureza, pureza das mãos, pureza alimentar, pureza das vestes, eram bem rigorosos nesse sentido. E por fim, o terceiro grupo, que é o grupo dos essênios, esse era o grupo dos místicos que viviam isolados nas cavernas do Mar Morto. Esse grupo, muito próximo das ideias dos fariseus, também aceitava a mortalidade, mas eles se auto-intitulavam os filhos da luz. Os filhos da luz. Eles imaginavam que todos estavam em trevas e que eles eram os escolhidos por Deus e que haveria um grande processo de seleção e a direção do mundo seria entregue a eles. Eram bem assim modestos. Para que você ingressasse na seita dos essênios, era preciso enfrentar um árduo processo de doação de todos os seus bens. Fazia voto, eles não podiam ter contato com ninguém, a não ser com os membros da seita. Não podiam nem comer, nem comercializar. Era um grupo isolado, um grupo místico. Com esses três grupos, Jesus vai dialogar. E muitas das mensagens de Jesus têm um endereço certo. Por quê? Saduceu, fariseu e essênio não é apenas um grupo, não representa apenas um agrupamento. Saduceu, fariseu e essênio é uma postura espiritual. Você pode viver hoje no século XXI e ter uma postura farisaica.
Você pode viver hoje no Brasil, no Japão, e ter uma postura de saduceu. E quantos não têm hoje uma postura mística semelhante à dos discípulos? Jesus, então, se dirige a cada agrupamento desse, valoriza o que eles têm de bom, porque todos têm aspectos positivos, não podemos desprezar. Cada qual tem a sua parcela de valor, mas Jesus também, como um mestre, não se furta ao dever de corrigir os erros. Ele aponta os erros e mostra o caminho correto. Bom, para que a gente entre mais e mais e mais nesse mundo do Novo Testamento, é preciso entender que o Novo Testamento compõe a literatura do primeiro século. O que eu estou querendo dizer? Quando você lê Victor Hugo, ou um outro autor famoso, esse autor escreve numa determinada época, num determinado estilo, não é assim? E quando esse autor escreve naquela época, Dante Alighieri, por exemplo, ele utiliza o modo de escrever da época. É claro que se você ler um romance do início do século no Brasil e ler um romance hoje, é completamente diferente. Completamente diferente. Se você lê uma poesia de um simbolista, Cruz e Souza, e lê uma poesia de Olavo Bilac, é completamente diferente. Porque ele escreve segundo um padrão literário. E o Novo Testamento foi escrito de acordo com um padrão literário, que não é o nosso. É diferente. Que tipo de literatura existia naquela época? Primeiro, o texto do Antigo Testamento. O Velho Testamento já estava escrito. E os autores do Novo Testamento a toda hora vão citar o Velho Testamento. Então, o primeiro ponto de referência é o Velho Testamento. Mas tem mais coisa. Tem a literatura apócrifa e pseudepigráfica, ou pseudepígrafa. O que significa isso? Apócrifo é aquilo que não entrou na lista oficial de livros. No primeiro século do cristianismo já havia uma lista oficial de livros que compunham a Bíblia oficial da época. Mas havia livros bons também que não entraram nessa lista, por questões variadas. Esses livros são chamados de apócrifos. E tem aqueles pseudepígrafos, que esse é interessante. Alguém escreve usando o nome de outro. Então a pessoa escrevia e falava que aquilo era de Isaías. Mas depois descobriu-se que não era Isaías, realmente foi produzido posteriormente. É uma literatura interessante. Temos os escritos históricos, Flávio José, Filo de Alexandria, as versões litúrgicas da Bíblia, escritas em aramaico, e aqui vou dar só uma pincelada, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Naquela época, 98% da população não sabia ler e escrever. Não sabiam ler e escrever. Como é que eles liam a Bíblia? Sabe como? Iam para a sinagoga. Uma pessoa lia em hebraico, que estava redigido em hebraico, e tinha um tradutor simultâneo em aramaico. Porque na Palestina do primeiro século falava-se o aramaico. O hebraico era reservado para o culto, para as ocasiões especiais religiosas. Leitura de texto bíblico, cantavam os salmos em hebraico, e etc, etc. Então vinha o tradutor simultâneo e traduzia para o aramaico, mas era uma tradução bem livre. Bem livre. Era um misto de tradução e interpretação, acrescentava um pouquinho. E essas traduções foram preservadas.
são chamadas de Targums. Targum é a versão aramaica da Bíblia hebraica. E ela fornece bastante elemento para o estudioso entender o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus na cruz profere um salmo em aramaico, citando o Targum, Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, em aramaico. Interessantíssimo. E muito do que há nos livros do Novo Testamento estão presentes nessas traduções. A gente entender o estilo literário. Eu estou falando de estilo literário. Estou falando de forma, de roupagem. É preciso entender esses textos. Temos ainda uma versão grega que foi feita no ano 200 a.C., chamada de versão dos 70, ou Septuaginta. Por que versão dos 70? Porque diz a tradição que ela foi produzida por 72 anciãos. Versão dos 70. E temos ainda a tradição farisaica, que é o Mishnah, Talmud, Gerashim, Mesiká e outras coisas mais. Encerramos essa fase mais árdua, né? O avião já decolou, mas agora pode tirar o cinto. Se alguém quiser levantar, daqui a pouco vai ser o serviço de café, de água, a parte mais árdua. Podem respirar. Passamos a parte mais difícil. Mas era preciso entender isso. Era preciso entender. Porque quando eu pego uma poesia, vamos supor, de Cruz e Souza, vozes veladas, veludosas, vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. É o simbolismo. É o simbolismo. Ele está usando um estilo. É diferente quando você abre um Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros como estão taciturnos. Que é poesia moderna. O Evangelho também foi escrito num estilo literário. E muita gente, e aqui vocês me permitam usar uma imagem assim, bem bobinha, mas eu acho que ilustra bem. Na interpretação do Evangelho é um caminho cheio de casca de banana. Se você não caminhar com cuidado, você escorrega. E o topo é muito engraçado para quem está assistindo. E doloroso para quem cai. Então, às vezes, é muito divertido ver pessoas interpretando ao pé da letra o Novo Testamento, quando ali há uma figura de linguagem, há uma metáfora, um estilo literário da época. Nós vamos ver isso aqui. Jesus falava para camponeses. Camponeses. As pessoas que viviam ao redor do lago eram donas de casa, pescadores, agricultores, pastores, pastor de ovelha mesmo, ovelha, de verdade, daquela que faz bé e tudo mais. Pastor de ovelha. Falava para camponeses. Mas, sob essa superfície de simplicidade, isso você podia olhar assim e desprezar. Havia uma rica tradição popular. Esses homens cantavam de cor todos os salmos
E aqui eu gostaria de fazer um apelo à sensibilidade de todos. Os salmos são letras de música. Letras de música. Mas como não existia pauta, as melodias não foram registradas. Se tiver algum médium aí de psicometria, por favor, se apresente no final, para tentar recuperar as melodias. Vamos precisar da maestrinha também, né? Para escrever na pauta. As melodias se perderam. Ficaram na nossa Bíblia só as letras da música. Hoje a Sueli, por exemplo, citou na palestra dela, para mostrar um aspecto interessante do amor, né, até fazendo uma advertência, uma letra de Djavan. Os salmos são letras de música, faziam parte da cultura. Então esses homens lançavam as redes no lago de Genezaré, cantando os salmos. Eles recitavam de cor os textos da Escritura. E nós vamos entender por quê. Eles tinham um conjunto de tradições, de folclore, de histórias sobre as figuras do Velho Testamento. Eu atualmente estou fazendo uma pesquisa levantando essas tradições. É trabalhoso, está tudo escrito em hebraico. Não tem separação de palavras, não tem vogal, é só consoante uma atrás da outra. Então você tem que descobrir quais são as vogais, depois separar as palavras. Trabalho árduo. Mas são várias histórias. Você tem centenas de histórias sobre Moisés, centenas de histórias sobre Abraão, centenas de histórias sobre Agar. E o mais curioso, muita coisa que está no Novo Testamento é cópia dessas histórias. Eles adaptaram essas histórias populares para falar de Jesus. Coisa bonita. Então,